relato de Mateus, nós aprendemos que logo no início do ministério de Jesus, ele falou para os seus discípulos a respeito de algumas verdades fundamentais. Nós podemos dizer que foi um curso intenso a respeito de como deveriam ser e como deveriam agir. Os irmãos sabem que eu já estou me referindo ao Sermão do Monte, Mateus capítulos 5 a 7. Quantos assuntos importantes! Entre eles, o verdadeiro perfil do discípulo. Alguns teólogos chegaram a dizer que aqueles eram ideais inatingíveis. Conversa. Era o que Jesus pretendia e pretende que discípulos de Cristo em nosso tempo também sejamos. Não só isso. Deus deu inspiração para os discípulos a fim de serem sal e luz. Não é açúcar e luz, é sal e luz. Sal e luz. Jesus falou a respeito do valor da lei, disse: eu vim cumprir a lei. A ênfase de Jesus aqui é, sim, a lei mosaica, especialmente como expressa em Êxodo 20, mas com Jesus sendo quem é, ele adicionou interpretação para a lei. E nós sabemos que está esta interpretação de Jesus autorizada, porque ele é Senhor, está no Sermão do Monte. Vida familiar. Tratou de divórcio, assunto difícil, triste, mas Jesus ensinou discípulos a respeito deste assunto. Relacionamentos humanos estão aqui. O lugar de juramentos, o devido lugar de juramentos. Tudo isso só no capítulo 5. Aí vem o capítulo 6. Como é que nós devemos ajudar as pessoas sem autopromoção? Falou a respeito de práticas religiosas importantíssimas. Sim, oração e jejum, mas o verdadeiro jejum, e não greve de fome, para imaginar que Deus vai se submeter à greve de fome de meros pecadores. Como administrar ansiedades? A coisa pega, porque todos temos. Qual a sua? Estou bem consciente das minhas, mas não é uma hora de confissão pública. Ansiedades, como lidar com ansiedades? No capítulo 7, cuidado com julgamentos. Julgamento tem que ser justo, segundo a vontade de Deus e a orientação do Senhor. Caminhos, porque caminhos temos andado. E ainda, e é tão particularmente aplicável no nosso tempo, como reconhecer e se livrar de falsos profetas. Falsos profetas. A coisa em nossos dias a respeito de falsos profetas está tão grande que tem até alguns profetas que não estão ainda perfeitamente identificados por muitos que de fato nem estudam mais a palavra de Deus, entendem, se entregaram à irmã IA. Os irmãos sabem exatamente do que estou falando. Que vergonha, não é, irmãos? Precisamos estar alertas, porque os dias são maus e temos de usar toda a tecnologia e tudo que é à nossa disposição e que é dado por Deus com extrema sabedoria. Aí sim, continuaremos fiéis no nosso discipulado. Nós somos discípulos de Cristo, quero lembrar aos irmãos, e de mais ninguém. Daí porque eu chamo a atenção da igreja, dos irmãos aqui, nós temos um relacionamento de confiança. Eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos ter extremo cuidado com aqueles que se têm por nossos mestres. A linguagem, eu digo com cuidado isso, cuidado com os nossos discipuladores. Se eles demonstrarem a intenção de tomarem o lugar do Espírito Santo de Deus, nós devemos nos afastar deles, porque há pessoas em crise hoje, aqui e além, porque de fato confiaram quando não deviam ainda ter confiado em alguém que se julgou ter autoridade sobre a vida de seus irmãos.
Há um discipulado correto e um discipulado danoso. Que Deus nos dê a capacidade de reconhecer a diferença. A diferença. Amados, que texto precioso. Os temas apresentados, não apenas os que eu disse, eu cortei alguns deles por causa de tempo. Amados, Deus não nos dá, Jesus Cristo não deu autorização para qualquer um de nós para nós avaliarmos o que é válido e o que não é válido na pregação dele, no ensino dele para os discípulos. E esta tentação de alguns é muito clara, Tanto é que até incrédulos gostam de, por exemplo, recitar a oração modelo que Jesus ensinou quando tratou das práticas religiosas cristãs, sim, porque temos práticas religiosas consagradas desde o tempo dos judeus. Oração e jejum são pelo menos duas destas práticas. Mas, amados, alguns, separam no Sermão do Monte apenas a oração modelo. E em determinadas dificuldades, especialmente, ou tristezas, eles citam e até com entusiasmo. Todos nós temos estado em situações assim, onde um líder entende, vamos todos recitar a oração modelo. Recitamos. Mas tantas vezes, para alguns, com certeza, são palavras vazias de significado. Porque só há significado quando alguém é do Senhor. E quem é sabe que é do Senhor. Porque o Espírito de Deus testemunha no nosso espírito que somos dele. É texto bíblico claro. O Espírito de Deus testemunha no nosso espírito. Mas ai de nós se o Espírito de Deus nos alerta que ainda não somos. A única postura correta quando isto acontece, o Espírito de Deus diz que eu ainda não sou, é que eu procure ser. Procure estudar a palavra do Senhor, pedir a misericórdia e a graça de Deus, para, entendendo, me esforçar, e com a ajuda do Senhor eu poderei sim fazer a sua vontade, E o texto para hoje? O meu assunto hoje, eu coloquei o nome por causa do nosso querido Emerson. Eu já estou lhe dando, irmão Emerson, o título é Prudência e Insensatez, porque é direto ao assunto. Prudência e insensatez. E o texto que quero ler vai ser aqui no capítulo 7, versos 21 em diante. De fato, é mais 24 em diante, mas 21 é para o nosso entendimento, porque 21, o verso 21 é fundamental neste relacionamento de sabedoria. Pois diz assim o texto: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É interessante esta palavra Senhor. Aqueles falsos, aqueles que não seguiam a vontade do Senhor, diziam: Senhor, Senhor, nós não fizemos isto e aquilo. Isto não nega o fato de que Ele é Senhor. Ele é sim Senhor daqueles que se entregam a Ele com confiança
e a confiança será confiança crescente. Amados, quando nós dizemos Senhor, e isto é verdade, nós demonstramos com a nossa obediência. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, diz o Senhor. Isto é, quem de fato pertence ao Senhor faz a vontade do Senhor. Nós notamos neste texto, na parte inicial, a partir do verso 1, que de fato, sem o relacionamento com o Senhor, o relacionamento pessoal com o Senhor, de nada adianta a profecia, a pregação, não vale coisíssima nenhuma, os milagres também não, e também a expulsão de demônios. Isto não é uma negação de que a profecia tenha valor, de que os milagres tenham lugar. Tinham lugar no passado e tem lugar hoje, porque nenhum ser humano é capaz de limitar Deus. Às vezes ouvimos em alguns ambientes teológicos, não, Deus fez, mas não faz mais. Que loucura! Quem pode limitar Deus? Ninguém. Vem à minha mente agora um sermão preciosíssimo de um pregador norte-americano, famoso no passado, que ele tinha um sermão que eu estudei várias vezes. Ninguém limita Deus. E durante todo o sermão que ele fez foi citar algumas coisas acontecendo naquela época na sua cultura norte-americana. Ele disse: ninguém limita Deus. E com certeza nós, ouvintes desta mensagem, gravamos isto no nosso coração, porque Deus é Senhor, Ele faz toda a sua vontade, e felizes aqueles de nós que, reconhecendo isto, nos entregamos à vontade do Senhor. E é interessante esta questão da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Quando eu penso a respeito de autoridade do Senhor Jesus Cristo, eu gosto muito de ir a João 13, naquela oportunidade em que Jesus estava ensinando aos discípulos como é que eles deviam servir. E a palavra, eu escolhi alguns versos para não ser muito longo, ele então lavou os pés dos discípulos, né? Ele se colocou envolto em uma toalha e serviu aos discípulos. Eles ficaram atônitos, porque era o Senhor dando o exemplo de humildade, né? Ajudando e encorajando assim os discípulos, mas ensinando também. Aí no verso 13 de João 13 está escrito assim: vocês me chamam, discípulos, vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, porque eu sou. Sabia quem ele era, porque eu sou. Pois bem, se eu, Jesus, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E agora que vocês sabem estas coisas, felizes são se as conhecerem, não, se as praticarem. O conhecimento da vontade de Deus é para que haja prática, obediência, glorificação do Senhor, reconhecendo quem Ele é e o que precisa ser feito para que o nome dEle continue a ser glorificado, para que pessoas, ainda sem Senhor, tenham um Senhor, para viverem felizes. Sim, é melhor usarmos a palavra que tem mais conotação espiritual, bem-aventurados. É felizes, mas é um termo bem mais poderoso. Amados, é muito interessante nós notarmos que Jesus, então, dada a demonstração de que Ele é, e assim disse para os discípulos, é interessante que Ele apresenta estas duas ilustrações, claras e diretas, nas Escrituras. Eu quero voltar atrás e dizer para os irmãos que é muito importante, neste momento, nós percebermos que é uma palavrinha aqui no verso 22 da leitura que fiz para os irmãos. A palavra que quero chamar a atenção agora, e gravem no coração, porque voltaremos a esta afirmação, diz assim: muitos
medirão naquele dia. A expressão naquele dia. Gravem isso. Voltaremos a este assunto. É interessante, amados, que então Jesus tem duas ilustrações. A primeira ilustração é do sábio, é do sensato. Versos 24 e 25. O que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir a casa é a ilustração de construir a vida. Chama a atenção dos irmãos que nós devemos entender que nós não vamos mais tarde, no futuro, construir a casa. Já estamos construindo a nossa casa. Que a construção da nossa vida, é sinônimo, é ilustração de vida, esta questão de casa, que nós tenhamos sabedoria e observemos e entendamos e levemos a sério o que Jesus ensina. É muito importante nós reconhecermos aqui que aquele que constrói a sua vida na rocha leva a sério as palavras de Jesus. Já cantamos sobre isso, e que fique no nosso coração e na nossa mente. Ele é rocha, ele é pedra segura, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E há algum outro texto que eu escolhi para os irmãos, que está em 2 Samuel 22 e verso 2, que já tem a ver com este tema constante de que Deus é rocha, Jesus é Deus, Jesus é rocha. Notem o que nos diz o salmista Davi: o Senhor é, que afirmação preciosa, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Quando nós afirmamos como nossa esta palavra de Davi, nós somos abençoados, porque somos imediatamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus para levar a sério as palavras de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 10 em diante, nos afirmou o seguinte: conforme a graça de Deus que me foi concedida, ele tinha esta convicção, já tinha sido concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Ele está falando sobre o que ele pregou para os de Corinto, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia, letra maiúscula, este dia é aquele dia já tratado no verso 22 a que fiz referência. E nós precisamos entender esta questão. Amados, nós precisamos levar a sério as orientações de Jesus Cristo, porque de fato vocês notaram, né, que a casa foi construída, neste caso do indivíduo sábio, foi construída sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, E aí quando veio a crise, a casa não caiu, a casa resistiu, a vida continuou, apesar da crise. Aí vem uma questão de interpretação bíblica que é muito importante. Nós temos todo o direito, porque há outros textos da palavra de Deus que falam a respeito de como resolvemos crises particulares, pessoais, durante a nossa vida. Afinal, nós somos bem instruídos na palavra de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? As aflições são parte desta crise, são sim. As crises são variadas, A chuva, a inundação e os ventos pode ter sim nos dar esta ideia de que a crise é o desemprego, a crise é um relacionamento ruim na família,
é o cuidado de filhos desobedientes, e aí nós precisamos, mais uma vez, chegar ao Senhor, porque é o melhor caminho, e pedir sabedoria para lidarmos com Ele, especialmente quando nossos filhos já são adultos e fazem tolices, e de fato não apenas sofrem, mas nos fazem sofrer porque nós os amamos. Eu conheço estas coisas, são comuns na vida humana, mas amados, a chuva, as inundações e os ventos que vêm sobre a casa da nossa vida são bem mais do que estas provações. Sim, porque tem a ver com, na Bíblia, tem a ver com julgamento final. Os irmãos lembram aquele texto que eu li para os irmãos? Naquele dia, a crise é a crise maior do que os nossos sofrimentos daqui, os nossos sofrimentos passageiros. 7 vezes em Mateus o dia é tratado como o dia do julgamento final, do qual nenhum ser humano escapará. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo naquele dia. Isto traz muita seriedade para o que deve ser a nossa prática de vida, é seguindo a orientação do Senhor Jesus. É natural que alguns irmãos digam assim: e onde está isso nas Escrituras? Então eu escolhi 2 versos do Velho Testamento, 2 textos do Velho Testamento e 2 do Novo, porque a comprovação bíblica é o que nos sustenta. Nós somos o povo do livro. Isaías 28, versos 16 em diante. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio do prumo. O granizo, ouçam isso, o granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas, lembram o texto original? E as águas inundarão o seu abrigo. Que coisa, não é, irmãos? É de fato a linguagem de Jesus. Sim, sobre a casa bem construída virá assim a água, virá o vento, virá a tormenta, mas virá também o julgamento do Senhor. Ezequiel, capítulo 13, versos 13 em diante. Por isso, assim diz o soberano Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento. Relacionem isto à palavra do Senhor, dizendo que vem sobre a casa bem construída, vem a tormenta. Na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra, e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram e o arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Então não são apenas os sofrimentos comuns da vida, é o dia do Senhor, já apresentado desde o Velho Testamento, porque o projeto de Deus não é projeto de última hora, é projeto de salvação dos que se entregam à sua vontade desde os tempos eternos. Mas eu prometi 2 textos. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos 9 em diante. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira piedosa e santa,
esperando o dia de Deus, é uma outra forma de falar no dia do Senhor, o dia de Deus, e apressando a sua vinda. E o último texto que trago é Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, no dia do Senhor. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Comentários continuam, mas eu estou dizendo para os amados que a tormenta, que mesmo a casa bem construída enfrentarão, não é só o sofrimento nesta vida, tem a ver também com o julgamento do Senhor. Vem o sofrimento e chegará o dia do Senhor, em dia que nós não podemos precisar, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia do Senhor. Mas a casa construída dentro da vontade de Cristo resistirá, ela não cai. Estamos seguros. O apóstolo Paulo tem afirmações preciosíssimas a respeito de que Jesus garante o seu patrimônio, porque ele jamais deixou de cumprir suas promessas. Então, aqui o sábio, o prudente. Mas aí tem a história do tolo. Eu fui a algumas fontes interessantes para aprender um pouco mais a respeito de insensato. Insensato é o que tem a mente, o raciocínio embotado. De fato, ele não sabe a verdade. Em linguagem um pouco mais comum entre nós, ele não tem discernimento, ele não sabe definir entre o que é bom e o que é ruim. Ele se engana constantemente a respeito disso e, naturalmente, sofre. Aquele que tem a mente embotada não pensa nas coisas como devia pensar. Ele só pensa no aqui e agora. Ele julga que jamais será chamado a atenção. E, de fato, ele não leva a palavra de Deus a sério. E por que ele não trata de estabelecer um fundamento para a sua vida? Eu encontrei um texto que disse assim: esta palavra de Jesus, que li para os irmãos na parte final a conclusão do Sermão do Monte, não é a parábola dos dois fundamentos, porque o prudente tem fundamento, mas o tolo, o imprudente, o insensato, não tem fundamento nenhum. Quem constrói sobre areia, construção física, ele fala, não tem fundamento nenhum. E os que não têm fundamento nenhum, muitas vezes se preocupam com o quê? Com a aparência, inclusive de piedade. Dão tudo por uma aparência de que são do Senhor. Sim, alguns vão até a igreja. Que perigo, não é? Me sentir como se eu estivesse salvo quando não estou. E o Espírito me fala sobre isso, mas é minha prática. Alguns dizem assim, é meu costume. Leia a Bíblia. Muitas vezes a leitura da Bíblia é até para demonstrar intelectualidade. Afinal, a Bíblia é o texto, é o livro mais lido no mundo todo. E ai de mim, um intelectual, se não conhecesse a Bíblia também. Eu já ouvi intelectuais ímpios que disseram assim, mas a Bíblia está na minha cabeceira e eu leio todas as noites antes de dormir. E eu creio, é verdade. Mas uma coisa é conhecer, outra é conhecer o texto e procurar seguir, e será seguido com a ajuda de Deus. O que não tem fundamento, ele não preparou fundamento, às vezes por causa de pressa. Ele imagina e tem no seu coração que é exigido muito tempo para nós encontrarmos e experimentarmos as bênçãos do Senhor. Eu quero tudo é agora. Como é prática na nossa sociedade, não apenas na nossa. Dá trabalho, sim, dá trabalho construir um fundamento para a vida. Há exigências.
Quando nós fazemos de Deus a nossa prioridade, algumas coisas que fazíamos, não fazemos mais. Não fazemos mais. E com certeza todos nós, a esta altura, estamos avaliando, e devemos ser exatamente assim, a nossa própria vida, a respeito de quais são as coisas que, é claro, é demonstrado, são os meus interesses na vida. Sim. Para alguns, a busca incessante, doentia de riquezas, mesmo quando a busca de riquezas incessante nos faz entregar os nossos filhos no altar do diabo, não dando tempo para eles. Posição social a qualquer preço, pisando os outros. Não todos, mas no mundo político nós temos exemplos fartos a respeito disso. Eu acima de tudo. Eu acima de tudo. Outros projetos menores assim são: o alvo da minha vida é beleza física. É fato que entre seres humanos, homens e mulheres, uns são sim mais belos do que outros, mas para todos nós a beleza física é passageira. Se não sabem, reconheçam. Nós envelhecemos, perdemos energias, e Deus assim projetou, porque esta casa aqui é passageira. Mas enquanto casa passageira e a nossa finitude é tão clara, é maravilhoso quando nesta passagem tão breve, cerca de 70 anos, e para os que têm muito vigor, o que passa disso é cancerifado, e o salmista diz: e nós voamos, nós podemos sim viver a vontade de Deus, e de fato construir alicerces que nos permitam enfrentar aqui as dificuldades, as tormentas, a inundação, os ventos fortes, mas estando prontos, absolutamente prontos por Deus, por meio de Jesus Cristo, para enfrentar aquele dia. Aquele dia. Os discípulos de Jesus Cristo são sensatos, estão prontos, sabem disso. E cada vez mais, na medida em que, se um dia tiveram interesse em aparência, em riquezas, posição social, beleza física e popularidade, há bom tempo abandonaram esta falta de alicerce. Esta falta de alicerce. Eu quero fazer um parênteses aqui para dizer para os irmãos o seguinte: os irmãos sabem, não é só os homens, as mulheres também. Não é só as mulheres, é também os homens. Os irmãos sabem que muitas vezes a vaidade e o desejo insensato de perpetuar a nossa juventude, inclusive mata. Os irmãos sabem disso? Eu creio que sabem. Porque se expõe à mídia sobre este assunto, que é bem fiel. Gente nova, até bela e belo fisicamente, mas para ficarem mais belos ainda por causa de um projeto de beleza que nem existe, é aqui na mente das pessoas, se submetem. O Brasil é campeão, dizem os estudiosos, os que estudam os acontecimentos, campeão de cirurgias desnecessárias. Sabe como? Sim, nós não queremos ter dor nenhuma quando nos submetemos a isso. Anestesia geral. Glória a Deus por anestesia. Eu já fui abençoado várias vezes por esta maravilha do mundo, né? Anestesia. Sim. Nós não somos mais como os cowboys de outrora, que quando tinha uma bala para ser retirada, davam para ele um guardanapo para ele colocar na boca e davam uma garrafa de cachaça.
Hoje é maravilhoso. Nós nem sabemos quando passamos da vida para a morte. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Nós, de fato, morremos na sala de operação, mas pela misericordiosa graça de Deus, depois de algum tempo, dentro dos planos de Deus, nós voltamos e nem sabemos o que aconteceu. Mas volto à minha ilustração, para quem precisar. Vaidade mata. Mata. Então sejamos sábios. Sejamos sábios. Nos firmemos na rocha. A prioridade é para a orientação de Deus, a palavra de Deus, o serviço em seu nome, que glorifica, porque salva os de perto e os de longe. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Vocês lembram o texto? Atos 16 tem: tu e a tua casa. E não percamos a esperança, porque enquanto há vida, há esperança. Eu sei que cada história é linda a respeito de pais que oravam por seus filhos e não viam resultado, até que um dia, geralmente em meio a alguma dificuldade, voltaram a ter bom senso e começaram a pedir a ajuda do Senhor e foram abençoados para viver a vontade do Senhor. Amados, vamos construir sobre a rocha, vale a pena, porque quando nós construímos sobre a rocha, o apóstolo Paulo diz isso, nós passamos a ter a mente de Cristo, a mente de Cristo. Vale a pena obedecer. Nestes últimos dias eu ouvi uma ilustração muito interessante, eu me interessei, porque a maioria dos irmãos não sabe, mas quando eu era adolescente eu estudei 5 anos de violino clássico. E quando eu fui para o seminário com tantas atividades, viagens e muito trabalho, aí eu abandonei. Lamento ter abandonado, não devia ter abandonado. Eu tinha grande prazer em tocar como eu cheguei a tocar por causa de uma professora Lídia, que era extremamente eficiente no ensinar este instrumento. Mas a história que eu li tem muito a ver com essa questão de obedecer uma instrução certa, como esta de Jesus, né? Construir sobre a rocha. Construa sobre a rocha. É sensato, é prudente fazer assim. O cidadão tocava violino e tinha um violino velho, e quando ele resolveu voltar a tocar, ele tinha abandonado também, né? Aí ele foi lá, pegou o instrumento dele na caixa e notou que as cordas, são 4 cordas para quem não sabe, as cordas estavam muito envelhecidas, emboloradas. Aí ele foi a uma loja e comprou um conjunto de cordas. Mi, Lá, Ré, Sol. Lembrei, a minha mente ainda está boa, mesmo depois de Covid. Mi, Lá, Ré, Sol. Aí comprou e o vendedor disse para ele assim: eu não sei qual é a sua experiência, me perdoe, mas olhe, lembre de repor estas cordas uma a uma. O senhor está entendendo? O violinista frustrado que estava comprando e que recebeu essa instrução ficou até irritado, disse assim: quem ele imagina que eu sou? Será que eu não conheço um instrumento? Ele pensou assim, não disse, mas pensou no seu coração. Aí ele levou para casa. Quando ele chegou em casa, sabe o que ele fez? Ele tirou todas as cordas do violino. Aí pegou logo Mi, que fica num canto, e colocou e começou a afinar. E quando ele estava afinando, aconteceu o que ele tinha recebido orientação para não fazer. O cavalete, irmãos, é aquela pecinha de madeira que fica bem no meio do violino e que faz com que as cordas permaneçam no seu lugar, para que, uma vez afinado o instrumento, o som possa ser maravilhoso. Aliás, é um instrumento maravilhoso. Eu digo para os irmãos que, para mim, não há nada do ponto de vista instrumental como piano e violino. Piano e violino casam, mas o cidadão que tinha uma apresentação a fazer, a pedido de alguém, quando ele apertou a corda Mi, aconteceu o que sempre acontece. O cavalete rachou no meio. Aí ele voltou à loja e disse: aqui tem cavalete? Disse: não tem. Eu lhe disse. O vendedor disse: eu não lhe disse, ponha uma de cada vez. Mas ele tinha desobedecido. Meus queridos, quando nós não seguimos a orientação de Jesus,
não estabelecemos o nosso alicerce sobre a rocha, o cavalete quebra. O cavalete quebra. É grande a ruína. O cidadão não pôde nem fazer a sua apresentação para alguns de seus amigos. Que Deus nos abençoe. E nós nos lembremos que neste texto o ensino é: sejamos prudentes. Tenhamos Jesus como Senhor da vida. Cumpramos a sua vontade. E em referência aos insensatos, aos sem noção que estão próximos de nós, que Deus nos dê sabedoria para ensinar para eles, todos eles, que vale a pena obedecer a palavra do Senhor. Amém.